Corpo do ex-governador e ex-senador Cacildo Maldaner é cremado em Florianópolis. Político morreu aos 79 anos, vítima de câncer. Polícia Federal deflagra a operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da prostituição e cumpre mandados em Santa Catarina. Cine do Estado inaugura novas instalações no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis. No esporte, os preparativos dos times para os jogos de volta das semifinais do Campeonato Catarinense. E veja o susto que uma família do Alto Vale passou ao se deparar com uma onça parda no quintal de casa. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Foi cremado hoje na capital o corpo do ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Cacildo Maldaner. Ele morreu ontem, aos 79 anos de idade, vítima de um câncer. O corpo de Cacildo Maldaner foi velado no plenário da Assembleia Legislativa, em cerimônia aberta ao público com protocolos de segurança contra a Covid-19, que começou às 10 horas da manhã e terminou por volta de 1 hora da tarde. Amigos, familiares, colegas e autoridades puderam se despedir do político em um momento de muita emoção. Eu tenho dito muitas vezes, não interessa quantos talentos Deus deu para cada um de nós. Cada um dentro de suas limitações, Andrino, cada um deixa a sua contribuição para ter um mundo melhor. E o Cacildo, com certeza, fez a sua parte, deixou o seu legado. Ele era um homem muito alegre, muito para frente do seu tempo, deixou um grande legado à política catarinense. Nós podemos dizer que é um político com P maiúsculo. Eu posso garantir que ele nos mandaria um recado de que nós devíamos celebrar a esperança cristã do reencontro. A cremação ocorreu no cemitério Jardim da Paz, na capital, e foi reservada aos familiares e aos amigos mais próximos. Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Cacildo Maldaner nasceu em 2 de abril de 1942. Aos 2 anos de idade, mudou-se com a família para Chapecó. Foi vereador em Modelo, cidade também no oeste do estado, deputado estadual e deputado federal. Em 1990, Maldaner era vice-governador e assumiu o governo do estado com a morte de Pedro Ivo Campos. Foi também senador da República entre 1995 e 2003 e também em 2006. Toda a trajetória política de Cacildo Maldaner foi pelo PMDB, hoje MDB. Cacildo, você é o meu ídolo político. Você continua importante na história de Santa Catarina, na história do nosso partido, na história das pessoas, das mais variadas raças que compõem um tecido social exemplar em todo o Brasil, que é o povo catarinense. Foi muito bem representado por você, nessa casa, no Congresso Nacional e no Governo do Estado. Hoje nos despedimos de um pai, avô, de um líder, mas antes de tudo de um amigo, um grande amigo. Familiares, recebam o carinho e o abraço de todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa e de todos os servidores desta casa, os que já estão aposentados, que estavam aqui com ele ao longo da trajetória, que passou aqui pela casa, e tantos que hoje ainda se espelham no trabalho do Cacildo Maldaner. O governo do estado decretou luto oficial de 7 dias pela morte do ex-governador. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Clima de muita emoção na Assembleia Legislativa hoje e não podia ser diferente. Afinal de contas, Santa Catarina perdeu um grande líder político, não é? Um líder político e um líder carismático, Rodrigo. Isso era Cacildo Maldaner. A alegria em forma de gente. Se você estivesse numa campanha eleitoral, viria ele, Cacildo Maldaner, na frente do grupo de políticos, levando aquela mensagem de vamos votar, não sei o quê, fazendo campanha para o seu candidato, dançando, vibrando. E ele não era mais nenhum garotinho, era um homem vivido. Ocupou quase todos os cargos disponíveis na República. Em Santa Catarina faltaram os cargos de prefeito e vice. Na República faltaram os cargos de presidente e vice. Os outros ele ocupou. Então este Cacildo Maldaner é um exemplo para nós. Vocês sabem que Cacildo Maldaner completou o curso de Direito na UNB, na Universidade de Brasília, curso que ele havia começado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e também já não era mais garoto. Era um homem perseverante, sabia ver as coisas, tinha uma visão muito própria, tinha até o cacildário, um vocabulário, umas tiradas que ele usava, imortalizadas em livro. Isso significa que Cacildo Maldaner também sabia cativar.
E não se surpreendam com o que eu vou dizer agora. É pela mão dele, por trabalho dele como presidente estadual do MDB, depois que deixou o governo na condição de comandante, de executivo, chefe do executivo catarinense, que ele fundou as bases desse grande MDB, do MDB maior partido de Santa Catarina, colocando diretórios em cada um dos municípios do estado. E ele falava dessa semente, como também falava da necessidade de fertilizar, e usou até uma expressão muito interessante no velório do então governador, do corpo do governador, Pedro Ivo Campos. Chamou que Pedro Ivo era a ureia para plantar essa nova semente de uma nova Santa Catarina. Deu certo. Durma em paz, Cacildo Maldani. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora, a pandemia de Covid-19. O governo do estado prorrogou as medidas de restrição sanitária contra a doença até o dia 31 de maio. No entanto, as novas regras trouxeram uma pequena mudança em relação ao que vigorava anteriormente. Veja. Pelas novas regras, estabelecimentos e serviços vão poder abrir as portas a partir das 5 horas da manhã e não mais às 6 da manhã, como era no decreto anterior. O horário de fechamento não foi alterado. Segue sendo às 11 horas da noite, com permissão de entrada de novos clientes até às 10 da noite. Também foram liberadas as competições esportivas de rua em todas as classificações de risco. A liberação, no entanto, vai depender de decisão conjunta com os municípios, regionais de saúde e Secretaria Estadual de Saúde. As demais regras seguem sem alteração. E Santa Catarina recebeu nesta segunda-feira 228 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A carga chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis por volta de 11h55 da noite e foi encaminhada para a rede de frio da Vigilância Epidemiológica Estadual em São José. A distribuição para as regionais de saúde começou hoje no começo da tarde. E nesta terça-feira, daqui a pouquinho, por volta de 7h05 da noite, deve chegar o lote de vacinas da Pfizer. Serão 22.230 doses que devem chegar ao estado, portanto, daqui a pouco, por volta de 7h30 da noite, aqui ao Aeroporto Internacional da capital. 119 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas em Santa Catarina, vítimas do coronavírus, um número bastante alto, infelizmente, na comparação até com os últimos dias. Com essas mortes, vamos ver no telão do Band Cidade, chegou a 14.584. O número de homens e mulheres, jovens, idosos, crianças que morreram em Santa Catarina vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade está em 1,56%. 3.703 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, o que elevou para 933.324 o total de contaminações em Santa Catarina. 899.229 é o total de pacientes recuperados da contaminação e tem 19.511 casos em acompanhamento. 94,5% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, 58 leitos estão vagos atualmente. 3 regiões do estado estão sem leitos disponíveis no momento. São elas a Foz do Rio Itajaí, o Meio Oeste e também a região sul. Meio Oeste Serra, não é? E a região sul. No Oeste, apenas 2 vagas estão disponíveis e 52 pessoas aguardam na fila de espera por um leito de UTI. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Lana Canepa. Boa noite, Lana. Logo mais no Jornal da Band você vai conferir os detalhes sobre o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo na CPI da pandemia. Amanhã vai ser a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A gente também vai mostrar o avanço da inflação sobre os alimentos, que foi o dobro da inflação oficial. Tá difícil se virar, né, gente? E a taxa de transmissão da Covid no Brasil? Nova queda essa semana, a pandemia desacelerando, mas a gente tem que manter os cuidados. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. E veja a seguir novas instalações do Cine na capital que ampliam a oferta de serviços para quem está à procura de emprego. E veja também, Polícia Federal deflagra a operação para combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da prostituição.